Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. A jornada acadêmica é feita por décadas de dedicação, da formação continuada, à convivência com inúmeras gerações. O tempo passa e o professor se depara com uma grande questão: quando é a hora certa de parar? Como se preparar emocionalmente e desatar os nós de uma identidade construída ao longo de uma vida na sala de aula? Nessa edição, vamos mergulhar um pouco na dimensão psíquica dessa decisão. Recebemos a psicóloga, psicanalista e professora no curso de Psicologia da Univale, Adelice Bicalho. Ela é uma referência na docência, especialmente no campo da educação inclusiva, e que nos contará um pouco sobre sua decisão de se aposentar no final desse semestre letivo. Adelice, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Dá vontade de chorar, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Ed, pelo convite, pela oportunidade. O prazer é nosso, Adelice. Para a gente começar, falar um pouco sobre essa temática, eu queria te perguntar, a partir dessa decisão de aposentar, como que ela pode ser vista aí como um ato, lá no sentido psicanalítico, como esse corte, esse não retorno, Houve um momento, um sinal, que você teve, você pensou, que de fato é o momento, é esse ato, de separar, de concluir um ciclo. Qual foi essa chave? Na verdade, a gente pensa numa ânsia, É aquela necessidade de fazer a separação, De deixar a casa, É como se eu tivesse virado adulta e falasse, então agora eu já posso sair, já estou conseguindo visualizar outros projetos e já contribuí, dei a cota de colaboração, E não é fácil, Não é fácil porque são 30 anos de trabalho na Univale. Então, a minha história de vida se mistura com a Univale. Eu vi isso aqui se transformar em universidade. Quando eu comecei a estudar aqui, não era universidade. E eu era do diretório acadêmico e aí uma luta para que a gente fosse universidade, aquela luta política e tudo mais. Então, eu vi a Univale crescer, eu vejo até hoje mudanças muito boas acontecendo aqui, na perspectiva da inclusão, A gente vive isso. E aquela hora de parar, psiquicamente, é aquele tipo assim, eu dou conta de caminhar para outro lugar. Então, a gente tem que ter um outro lugar para ir, Sim. Então, para deixar isso aqui, você tem que pensar, tá, aí o que eu vou fazer após a Univale? Existia uma Adelice antes da Univale, a Adelice Univale e uma Adelice pós-Univale, Então, eu estou nesse momento aí, indo para o pós-Univale. E aí, nesse momento, esse processo ele precisa ser muito bem trabalhado, E, no geral, quando a gente pensa a questão da aposentadoria, E às vezes tem alguém que está nos assistindo que esteja talvez nesse momento ou quase nesse momento. Como pensar esse processo para que isso não seja necessariamente um processo de luto e de perda, Como isso pode ser emocionalmente bem construído? Ed, é interessante, porque tem que ser emocionalmente bem construído e financeiramente bem construído, Sim. Então, eu penso assim, eu fui fazendo desligamentos aos poucos, eu fui diminuindo horas de trabalho, diminuindo espaços de trabalho. Então, já tem uns 2 anos que eu estou neste processo, eu fui me preparando para isso. Porque eu me conhecendo, eu acho que acontece com todos, sair de uma vez é uma dor muito forte, porque são perdas afetivas, amigos, colegas. No meu caso, que eu tenho um laço muito bom com os alunos, eu falo que eu ganho no mínimo uns 5 a 10, vamos colocar uns 8 abraços diários. Todo dia eu ganho um abraço de aluno, e de colegas também. Sim. Eu vou ficar sem isso. Eu estou com medo disso, Sim. de ficar sem um abraço, contato físico, Então, acho que o preparo tem que ser paulatino. Você quer se aposentar, vai devagarzinho, vai diminuindo aos poucos, vai se organizando financeiramente para que você possa não sentir tanto, essa diminuição da questão financeira. Mas não é fácil não, tá? A gente sente mesmo, tem horas que vem lágrimas, tem horas que eu fico muito alegre, tem horas que eu penso, terminar janeiro eu vou poder ficar mais tempo de férias. Aí eu penso, mas vou fazer o quê? Aí eu tô com outros projetos aí, É muito legal, a gente vai falar um pouco desse também do futuro. Mas assim, enquanto nesse processo de elaboração, e para que isso seja emocionalmente sadio, como que é pensar a aposentadoria numa perspectiva de planejamento, Psicologicamente, como que pensar esse planejamento pode ser importante, como fazer esse planejamento? Olha, primeiro, você tem que se imaginar longe daquele serviço várias vezes. Você tem que se imaginar sem aquele serviço.
para ver se você dá conta do vazio. Eu vivi isso várias vezes, né? Pensando, eu sem Univale, eu sem sala de aula, eu sem espaço A3, né? Para poder viver esse vazio. Tem que pensar e viver isso. É uma forma de você planejar suas emoções. Uma outra coisa que está me dando alento, que eu falo assim, não, tem que deixar lugar para essa gente nova trabalhar. Tem muita gente precisando trabalhar, que pode fazer um bom trabalho, que está mais atualizada em algumas questões, e eu acho isso interessante. Oxigenar a universidade, oxigenar o curso. Eu penso nisso, que eu estou saindo porque tem discípulos meus que vão ocupar esse lugar. Aí, como diria Freud, né, os discípulos superando os mestres, né? Então, que supere, que voe mais alto do que eu. Então, você pensar que você está saindo porque existe uma boa causa. E tem uma questão também que é de saúde física e emocional. Chega um momento que a gente sente uns cansaços, o corpo cansa, a mente cansa, e a gente não pode viver o adoecimento por causa do serviço. Trabalhar é bom, trabalhar edifica, trabalhar te dá vida, mas trabalhar também, se você não se cuidar, você adoece. Então, a gente tem que cuidar disso. Então, eu falei assim, não, eu quero aposentar com saúde, eu quero aposentar ainda para curtir algumas coisas. Então, a hora de aposentar é a hora que você ainda estiver bem com saúde e com energia, principalmente para viajar, porque eu gosto muito de viajar, né? Então, um dos projetos está aí, né? Muito bom isso, né? E, de fato, né, assim, essa maturidade de pensar, né, que tem muita vida, né, após o trabalho e fazer esse planejamento. Na sua carreira, né, ao longo desses 30 anos, né, aqui e para além daqui da Univale, você construiu uma carreira, né, e tem um destaque, um protagonismo no campo da educação inclusiva, né, que hoje você se tornou uma referência. Quais são os maiores aprendizados em sala de aula que esses alunos te trouxeram? Os alunos do público da educação especial inclusiva é de que incluir é possível. Isso aí eles me falam o tempo todo. E quem me dá o limite é ele, não sou eu que vou pôr limite no outro. O limite, cada um se dá o seu limite. O aprendizado que eu tive é que nós precisamos continuar investindo na formação docente, ajudar nossos professores a entenderem a prática pedagógica da educação inclusiva. E quando eu vejo esses meninos formando, concluindo os cursos, no mercado de trabalho, eu falo assim, ó, vale a pena, então é possível, há caminhos muito desafiadores, a gente tem muitos desafios, mas também é muito importante respeitar o tempo da pessoa, porque aí ele pode talvez formar num tempo maior do que os outros alunos. E esse estudante tem que entender isso, né? Para nós é importante dar para ele as possibilidades de não só entrar na Univale, mas permanecer aqui e concluir o seu curso. Eu acho que é esse o caminho, sabe? A permanência dele aqui. E você, né, se torna referência nesse sentido também, né, acompanhando, né, a partir das políticas institucionais. E você acompanhou esse processo em transformação, né, que dos últimos anos, que é da educação especial na perspectiva da inclusão, né? Como que você hoje, né, olhando, né, pensando também o futuro, mas nesse momento quando você para e pensa, quais foram essas transformações da docência, né, durante esse período da docência universitária ao longo dos anos? O que mudou? O que você acha que talvez se perdeu? Ou o que talvez se ganhou? Né? Ed, eu penso que os nossos professores estão compreendendo mais, né, o que é uma prática inclusiva. Mas eu vejo muitos professores ainda angustiados, será que dá certo mesmo? Por isso que eu penso que assim, essa formação docente é muito importante. Tem algo que a Univale tem, e aí eu vou falar, né, para o Edmárcios, né, que existe uma inclusão antes do Edmárcios e uma depois do Edmárcio, quando você foi gestor do Espaço A3 aqui na Univale, que é o Plano Institucional de Acessibilidade, né, que você tomou à frente, idealizou e abraçou a causa e fez todo aquele processo. Trabalhar com você naquele processo foi um aprendizado. Eu aprendi muito com você, viu, Edmárcio? Então, eu acho que nós temos esse lugar de ser uma universidade inclusiva, porque nós temos um plano institucional de acessibilidade, nós temos uma equipe boa que acredita nisso e luta para isso. Nós temos uma gestão superior que também acredita na perspectiva da inclusão, da educação especial inclusiva. Então, esse é o diferencial. Então, essas mudanças eu vi, mas eu ainda bato naquela tecla. Não podemos deixar de formar nossos professores, para que eles tenham a segurança de que existe o caminho, né? A formação docente ela é imprescindível.
E aí, nesse sentido, né, qual mensagem que você deixa para os professores, né, que estão no início da carreira, né, e aqueles que também estão pensando, né, começando a se apaixonar com uma possível aposentadoria, né? Seus colegas, aqueles que estão começando e aqueles que estão no processo de elaboração da aposentadoria. Qual mensagem você deixaria? Deixa eu deixar uma primeira mensagem antes dessas duas, para todos os professores da Univale, que abraçaram a causa da inclusão junto comigo. Eu tive coordenadores de curso e professores que falam, não, Deris, então nós vamos fazer, né? Você está falando, nós vamos fazer, então nós vamos fazer, né? Ensina, como diz o outro, né? Eu quero agradecer muito, né? É uma turma muito boa. Para os professores que estão começando, trabalhem muito, porque a universidade pede isto, trabalhe com amor, com competência e com muito estudo e atualização. Foi isso que eu fiz a vida toda. Mas cuidem da sua saúde, cuidem do lazer, cuidem das coisas boas para que você viva o prazer de trabalhar e não adoecer por trabalhar. Para os novatos isso, né? Sim. E pensem nas práticas inclusivas, tem que pensar. Para os professores que estão talvez pensando em aposentar, olha, gente, tem hora que dá uma alegria, tem hora que dá, que bom, mas tem hora que... A hora que eu fui, por exemplo, recebi um e-mail do exame demissional, que já está marcado, eu abri a boca a chorar. Então, a gente chora mesmo, né? Eu estou deixando amigos. Uns, talvez eu não encontre nunca mais. Outros, talvez eu encontre. Outros, com certeza, eu vou encontrar. Sim. Então, assim, a aposentadoria é uma coisa boa, necessária. A gente tem que pensar que existe uma vida após o trabalho da gente. A gente tem que reconhecer os limites do corpo da gente e a gente tem que também entender que existem outros lugares da nossa vida que pedem nossa presença e que às vezes o trabalho não deixa a gente estar lá, né? Sim, e aí, né, pensando assim, né, nessa perspectiva da psicologia, por que muitas pessoas têm essa dificuldade? Às vezes, né, tá nesse momento, mas não querem, né, não se permitem a ter esse olhar. O que trava essa pessoa? Existe um estudo da ludoterapia, né, da psicologia, se a gente pegar Melanie Klein, o próprio Dona Winnicott, falando sobre o brincar para a criança. E existe um momento que um deles dois, eu estou com a dúvida qual dos dois, mas que fala mais ou menos assim, o brincar é para a criança, o que trabalhar é para o adulto. Se você for uma criança que brincou muito, criou muito, fez muito, você vai ser um adulto que vai trabalhar muito, criar muito e fazer muito. Principalmente se você fizer uma coisa que você gosta. A criatividade vai vir, né? Então, a psicanálise explica que nós temos esse furor pelo trabalho porque nós tivemos uma infância desse lugar. Eu não sei se a geração nova que está chegando, que teve uma infância diferente da minha, uma infância talvez restrita a um espaço de um quarto com o jogo, né, um celular, se vão ser adultos que vão estar na produtividade que nós temos. Sim. Mas se você pensar na sua infância e na minha, a gente brincou muito, a gente curtiu muito, a gente riu muito. Então, eu penso que o que dá sentido à vida do adulto é o trabalho, assim como o brincar dá sentido à vida da criança. Né? Então, e a psicanálise traz um estudo disso, né? Eu vou ficar te devendo o autor, eu mando para você, um dia você fala aí para o pessoal, tá? E o trabalho, ele é importante, mas, gente, nós temos outras vidas para além do trabalho, né? Sim. E o seu trabalho, no meu caso aqui na Univale, o que a Univale fez por mim nesses 30 anos, a profissional que eu sou, a minha projeção na cidade, o trabalho da Univale fez tudo isso, né? Eu devo muito à Univale, como eu sei que a Univale me deve também, porque eu projetei a Univale, implementei um serviço de inclusão, fiz todo um trabalho, mas eu quero que a Univale que eu chamo aqui é tudo, sabe? Que eu fiz com muito amor e que eu sou muito grata à Univale. Sou muito grata à FPF, sou muito grata por tudo que eu vivi aqui e pelas oportunidades que eu tive aqui. Gratidão me define, sabe? Gratidão me define. Isso é muito bom. Eu não vou chorar? Não vou. Não, vai. E aí, né, assim, esse seu relato, né, de gratidão é porque foi construída, né, essa identidade da Delice professora, né? Como que essa redefinição dessa sua identidade, né, da Delice agora não professora,
pretende acontecer, né? Quais são aí as vias, né, da sublimação que você vislumbra aí para esse novo tempo? Quais são as novas delícias que a gente vai saber por aí? Nossa, é legal isso, porque eu estou começando a me reinventar e pensando, né, o que é que eu vou fazer. Então, o meu consultório, que eu trabalho com a clínica psicanalítica, né, jovens e adultos, atualmente, daqui para frente, vou focar mais em jovens e adultos, eu vou continuar. Mas eu estou com um projeto, eu gosto muito da infância, de contação de história nas escolas. Eu tenho um projeto de ir para as escolas, eu vou entrar em contato e ir para lá contar história para os meninos, do jeito a delícia de ser, né? As histórias com caras e bocas, alegrias e tudo mais. E também tem uma coisa que eu amo muito. Eu tenho um projeto que eu fiz há anos atrás, o Recreio Dirigido, de brincar com as crianças no recreio. Meu sonho é voltar no recreio de uma escola e ter ali 50 crianças dadas à mão comigo ali, e a gente brincando de roda, brincando de vivo ou morto, brincando de pula para cá e pula para lá, e passar ali aqueles 15 minutinhos do recreio, ajudando a escola, porque estando comigo não vai ter aquelas brigas, aquelas coisas, né? E ajudando as crianças a desenvolver e tudo mais. Então, meu projeto está voltado para a escola mesmo, né? E as viagens, né, Ed? Eu sempre gostei de viajar, eu sempre investi nesse lazer, eu quero continuar, né, fazendo as viagens por aí. Muito bom. E aí, para a gente encerrar, eu queria, né, que você desse um conselho final para quem está nos assistindo e que está vivendo esse dilema, né? Como que pode ter a certeza e a tranquilidade de que a decisão de parar é o melhor para si? Olha, a certeza só vem quando eu penso que eu vou viver momentos felizes depois daqui. Então, se você conseguir imaginar que fora a Univale, depois da Univale, você vai viver momentos felizes, está na hora de ir. Se você achar, não tem, vai ficar triste, não, fica aqui, continua aqui, né? Então, o que está me dando esse alento é saber que eu vou viver coisas muito boas. Vou viver coisas boas mesmo. Tem um outro projeto de um grupo de estudo em psicanálise, que já estou com 15 alunos que já estão matriculados, inscritos, né? Mas eu falei, é só a partir de maio, eu vou dar uma descansada. Mas o conselho que eu dou é, sinta o seu coração e seu corpo. O corpo vai te dizer, o coração vai te dizer. Né? Então eu estou nesse momento, nesse misto de alegria e de tristeza, mas com a sensação muito boa de dever cumprido. Isso eu tenho assim dentro de mim e de muita gratidão mesmo, sabe? Muita gratidão. Muito bom. Delícia, eu quero, né, encerrar aqui, né, registrando nossa admiração, nossa gratidão. É recíproco, viu, Ed? Te amo, viu? Pode falar te amo aqui? Pode, né? Nossa gratidão pelo seu exemplo, né, de docente, de profissional, né, dizer que nós vamos também sentir sua falta. Obrigada. Né, mas nós desejamos que você aproveite bem, né, esse seu novo tempo, dando espaço a essa criança, né? Não é? Vai retornar para brincar, para viver, né, e relembrar aí, né, os bons momentos e também pensar outras brincadeiras, outras formas de vida, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigada mesmo, viu, Ed? I love you. É recíproco. Te agradeço, viu? Obrigada. E também te convido, né, você que nos acompanhou até aqui, a assistir as demais edições do Ed Pesquisa e a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.